Bom dia, estamos aqui ao vivo mais uma vez no canal Pensando Bem. Deixa eu botar aqui já o tema. Caminho de fim. Fixar. Deixa eu mandar aqui para alguns amigos. Bom dia a todos. E aí, Dani, bom dia, minha amiga. Vamos começar já. Vou falar sobre caminho, sobre proposta de vida, sobre o que a gente tem que fazer para o caminho permanecer sadio, permanecer bem. Hoje não tem fundo musical. Bom dia. Fala, Gabriel, bom dia, meu amigo. Sabadão tá bonito, né? Tá lindo. Vou esperar algumas pessoas entrarem pra gente dar início. Sarinha, bom dia. Vamos lá. Caio Joshua. E aí, Caio? Tudo na paz, mano? E o Cacildes aí tá dando muito trabalho? Me amarro. O Caio tem um cachorrinho, ele tem um Instagram do cachorrinho dele que é irado. Bota cada coisa engraçada, é o Mussum. Muito bom, muito bom. Ontem eu vi ele trabalhando lá, bem focado no job. Muito maneiro, Caio, que vocês estão fazendo aí. Legal. Vamos lá, deixa eu ver aqui o horário. Começar às 10 em ponto. Hoje não vai ter louvor, né? Hoje não vai ter, eu vou falar direto. Alguns sábados fica difícil para eu conseguir conectar com as pessoas. No dia da semana eu não consigo conectar alguma pessoa para vir trazer um louvor pra gente. Mas não tem problema. A palavra aqui não vai deixar de ser dita, que é o mais importante. O meu compromisso com vocês é um compromisso de poder dar o melhor ensino para a vida, para a jornada da vida. Vamos lá? A proposta hoje é falar sobre caminho de fim e caminho de eternidade. Existem dois tipos de caminho na vida. Você vai caminhar para um fim ou você vai caminhar para uma vida de eternidade. A proposta aqui ela está baseada no Salmos 139, no verso 24, que diz assim: Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Esse aqui é um pedido do salmista. No Salmo 139, ele pede a Deus e vê: Senhor, vê se há em mim, se existe em mim, né? Antes ele está dizendo: Senhor, sonda-me, tu conhece meu coração, tu sabe bem quem eu sou, o que eu penso, o que eu sinto, você sabe bem o que é o meu exterior. Sonda-me, ó Deus, vasculha em mim e vê se há algum pecado. Existindo o pecado, guia-me pelo caminho eterno. O pedido do salmista é para que a condução de Deus nele, a partir do que nele foi achado, uma vez achado esse pecado em mim, para que esse pecado possa ser perdido no meio do caminho, no caminho da eternidade. Ele não fala: Senhor, uma vez achando em mim o pecado, me retire todo o pecado, me retire tudo da vida, me retire, para que eu possa andar no caminho. Não. Ele pede que o Senhor sonde, ele sabe que o Senhor o conhece,
No Salmo 139 aqui ele diz: sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, sabe dos meus caminhos. Olha, agora, uma vez olhando em mim em pecado, me guia pelo caminho, para que no caminho eu possa permanecer no caminho da eternidade. Sobre um dito, eu sou contra, que todos os caminhos levam a Deus. Não. Só existe um caminho que leva a Deus, e isso é bíblico, e eu sigo o Evangelho. Então, a minha base teológica é essa, que o caminho que existe para levar a Deus é através de Jesus Cristo. Em João 14,6, Jesus disse, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para que a gente possa ter um acesso com Deus, o caminho é Jesus. O caminho é Ele. Eu respeito você que... Olha, eu acho que há outros caminhos, eu respeito. Entendo você, mas não absorvo, porque, para mim, o caminho é o caminho de Cristo. É o caminho de Jesus. E esse caminho que eu quero dizer para você, e a gente quer trilhar esse caminho junto, é o caminho da humanidade dele. Da sua humanidade, dos seus benfeitos, revelado uma vez que os seus benfeitos, a sua humanidade, o seu caminho faz bem, revela-se santidade através dos seus feitos humanos, naturais, e a gente vai através dele atravessando uma vida de caminho eterno. Então, baseado aqui no Salmo 139, onde ele diz: sonda-me, guia-me, uma vez achando pecado em mim, guia-me, porque pecado em nós sempre terá. A gente vai ter que lidar com isso, a gente vai ter que ir retirando de nós, no meio do caminho, os pecados que em nós há. Isso não quer dizer que o pecado que existe em mim me impossibilita de caminhar. Quer dizer que uma vez estando em mim, eu tenho que ir retirando ele no caminho. A permanência de continuar andando, de continuar fazendo, de continuar seguindo a eternidade, de continuar sendo o meu alvo Cristo, o meu caminho Deus, ainda que em mim haja pecado, eu tenha a validade de Deus de saber que eu tenho que permanecer no caminho dele, retirando no caminho aquilo que me faz mal. Algumas coisas eu quero pontuar aqui para a gente falar sobre caminho. Nos Salmos, em Provérbios 4, 11 e 12, Provérbios vai dizer: eu tenho te ensinado o caminho da sabedoria e a maneira como viver certo. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho, e você não tropeçará quando correr. Então, a sabedoria é a melhor maneira de se andar no caminho da vida. Não tem nada melhor do que andar com sabedoria no caminho da vida, para quando a vida te acelerar, você não tropeçar. Então aqui o provérbio está dizendo para a gente: no caminho da vida se anda, às vezes se corre, mas para que não tropece quando a vida te acelerar, você precisa antes ter caminhado com sabedoria. Aí, para amarrar essa inteligência aqui de Provérbios, eu quero dizer para você Salmos 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que significa isso? Lâmpada para os meus pés, lâmpada para o hoje, lâmpada para o agora. O que faz a gente tropeçar no meio do caminho é querer acelerar o nosso processo, é querer viver uma vida com a sede só pela vitória. Quando a gente vive uma vida com a sede só pela vitória, a gente está sempre querendo acelerar o nosso caminho. E aí a gente tropeça e não sabe por quê. Porque está faltando em nós sabedoria para administrar a caminhada no caminho. E aí você às vezes para porque você gerou um erro no caminho. Você acha que não é mais válido andar sobre esse caminho. Ah, não posso andar com Jesus porque eu vacilei um dia, porque eu errei, vou parar, vou retroceder. Não. Vai fazer parte do teu caminho as vacilações, os erros. Você não tem que aceitá-los. Você não tem que, uma vez fazendo, continuar fazendo. Você tem que andar na contramão dos teus maus feitos. Mas o que você não pode é parar de andar no caminho. É como se
a gente estivesse andando e olhando para frente, sabendo também que a gente tem que olhar para baixo para ver o que vem, né? É aquele olhar daqui para baixo, né? Mas também tendo a horizontalidade e a verticalidade, né? É a cruz, né? Você tendo uma cruz na sua caminhada. Para isso, você precisa ter lâmpada para os pés. A lâmpada para o teu pé, como a palavra diz, é a lâmpada que vai gerar o hoje, que vai te fazer permear olhando para o hoje e sabendo que tem luz para cá. Mas para o meu futuro, será que não tem luz? Vai ter luz, porque se você permanecer com a luz de hoje, a luz amanhã vai estar com você. A luz que você se preocupa tanto amanhã, os problemas que você se preocupa tanto amanhã, as coisas que você preocupa tanto amanhã, vai estar com você sempre no dia de hoje. Porque a palavra diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para que a gente possa viver bem no nosso caminho da vida, a gente precisa ter sabedoria nas vivências. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É uma trilogia, né? Para viver bem eu preciso estar no caminho dele, eu preciso estar na verdade dele e viver a vida dele. Eu preciso, 3 momentos: caminhar com ele, viver em verdade com ele e viver a vida que é dele. Para que a gente entenda isso de uma maneira melhor, eu quero propor para você um pensamento. Imagina que você hoje vai pegar e vai dar uma caminhada com amigos, com alguém. E nessa caminhada, você não olha para baixo, você só olha lá para o final. Então, quando a gente se preocupa, e aí eu fui corredor, e uma das coisas que a gente, como corredor, tem que botar na cabeça é que o agora que eu estou correndo é mais importante do que o final para onde eu quero chegar. Porque chegar no final de qualquer maneira não é tão válido. Chegar no final de maneira que não seja produtiva, que não seja boa, que não seja a maneira que me faça chegar bem, porque o problema não é só chegar no final, é como eu vou chegar no final. Você já viu corridas de maratona de pessoas que chegam no final acabado demais, e pessoas que chegam muito bem. Qual é a diferença de quem chega muito bem no fim e quem chega muito acabado no fim? É o preparo. É o quanto essa pessoa se preparou antes para aquilo. É o quanto a gente entende de Provérbios 4:12. Vive com sabedoria para que nada atrapalhe o seu caminho e quando você correr, não tropeçar. A gente tem que se preparar todos os dias. Pro dia que a tempestade vai chegar, pro dia que as coisas boas vão chegar. Porque Eclesiastes vai dizer pra gente, não é o dia de festa que é o dia mais produtivo. Porque no dia de festa você nem pensa na vida. No dia de festa você não tem a possibilidade de ficar pensando sobre os valores que a vida tem. Mas é mais produtivo às vezes no dia do luto. No dia do luto a gente olha pro outro que tá lá e a gente vai até ver, olha, eu preciso dar mais valor à minha vida. Se o outro que está ali no dia do luto e a gente está o sepultando foi alguém que fez muito bem feito, a gente olha para a nossa vida, analisa e fala, eu tenho que me espelhar nele. Se o outro que está ali não fez bem feito no meio do caminho da vida, no caminho da vida ele foi alguém que só ensinou a como não ser, a gente vai olhar para ele e vai falar, eu não posso ser igual. Da mesma maneira, são 2 caminhos totalmente diferentes, de alguém que se foi e que foi muito bom no meio do caminho da vida e deixou um grande legado no feito, e no outro lado alguém que se foi, mas que não deixou legado nenhum de boa conduta. Das 2 maneiras, o que há mais produção não é o dia da festa, é o dia do luto. É o dia que a gente percebe e vê que amanhã a gente vai estar lá. É uma realidade para todos, é uma certeza para todos. Então, o caminho que o salmista pede a Deus não é um caminho de fim, é um caminho prolongado para a eternidade.
um caminho que me leve a Deus, em Deus, com Deus, para que eu viva um caminho para a eternidade. Paulo ele vai dizer algo muito interessante. Paulo vai dizer em 2 Coríntios que ainda que o homem exterior dele esteja corrompido, ainda que o homem exterior dele esteja sendo abalado, ainda que as adversidades estejam o tomando, ainda que tudo isso esteja acontecendo, Deus nele se renova dia após dia. Por quê? Porque ele não vive para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Ele diz, então, nesse contexto, que o que ele vive no caminho dele é olhando para o céu, olhando para Deus, uma vida com Deus. Porque o que mais vale, como Eclesiastes diz, é o fim das coisas. Mas para que eu tenha um fim bom, e que esse fim não seja fim sem Deus e seja a eternidade com Ele, que seja a prolongação do fim, a eternidade é a prolongação do nosso fim, o fim da terra. Para que isso seja um caminho perfeito, eu preciso me voltar para o alto. Eu preciso me voltar para as coisas que não são temporais, para as coisas eternas, para as coisas que são princípios divinos. Viver com Deus, em Deus, são pensamentos profundos para a eternidade. Eu falei quinta-feira na live sobre um estudo de quem estuda a palavra. Foi comprovado, quem pelo menos estuda a Bíblia 4 vezes na semana, abaixa as suas taxas de ansiedade, as suas depressões, as suas síndromes e várias outras coisas. Porque a Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós. É a conexão dele falando com a gente ora, fala com ele, através da sua palavra ele fala com a gente, ele nos ensina. A Bíblia é um caminho de eternidade. É um caminho para que você possa absorver a sabedoria de Deus e emanar, e invadir e evadir para o caminho da vida. Algumas coisas a gente tem que entender, que no caminho da vida não vale viver como um andarilho que carrega tudo que vê. Você já viu esse tipo de pessoa que tudo que tem na vida ele quer carregar? Ele vê um lápis, ele pega, ele vê uma caneta, ele pega. Parece que amanhã não vai ter nada, amanhã não vai ter pão, ele compra pão demais, amanhã não vai ter nada na vida, e vai carregando tudo, e vai carregando gente que não presta, e vai botando para dentro da vida um monte de gente que não conhece, e abraça todo mundo, e quer falar com todo mundo, quer ser amigo de todo mundo. Essas pessoas estão pesadas demais para viver um caminho com Deus. Quando você vai caminhar, o que você leva? Quando você vai se exercitar, quando você vai levar na sua vida, você leva livro? Você pega a sua mochila e enche de livro? Não. Você no máximo pega a sua identidade, porque se você for abordado, você tem que se identificar. O que você precisa é da sua identidade, da sua disposição de permanecer no caminho. No caminho, você vai cansar. Tem hora que você vai ter que correr, tem hora que você vai ter que andar. O que você não pode é parar. O que você não pode é se prostrar pelo cansaço. O próprio Paulo, que aqui citei, disse em Gálatas capítulo 6, verso 9, não se canse de fazer o bem. Que se você não se cansar de fazer o bem, ao seu tempo vai se manifestar. Se você permanecer no caminho de Jesus, ao seu tempo tudo vai se encaixar, tudo vai se enquadrar. E o melhor é que Ele está te dando a eternidade de felicidade, a eternidade de paz, a eternidade. Nada é comparado à eternidade com Deus e a vida que a gente tem aqui. A vida que a gente tem aqui é muito curta, é muito pouco. Hoje de manhã, antes de começar essa live, eu tive uma aula com a Clarinha Mar Oficial. Clarinha Mar Oficial, eu botei ela no Stories. Uma aula que eu tive com ela, estou dizendo porque eu vi um ensinamento dela sobre deficiência. Ela é uma pessoa que tem deficiência e se orgulha muito disso, e ensinou, ela faz da sua deficiência a sua eficiência, né? Que lindo. Eu botei no meu story, se você puder acessar depois, acho que são 5 minutos ou 10 minutos dela falando sobre deficiência. É uma aula sobre o caminho da vida que a gente precisa. O olhar que ela dá sobre a sua deficiência
e a permanência dela no caminho e a continuidade dela. Ela é alguém que tem paralisia cerebral e está no caminho da vida ensinando, e ela falou algo muito importante para o caminho da vida. Ela falou assim: no caminho da vida, a nossa proposta de vida de Deus em nós para a Terra é viver e ensinar. É aprender e ensinar. Aprender e ensinar. Se você é alguém que no caminho da vida não quer aprender com ninguém, você está retrocedendo. Porque a gente aprende com todos, independente da idade. A gente aprende com criança, a gente aprende com gente mais velha. Para aprender, só basta querer. É indiferente. No caminho da vida, para a gente aprender e melhorar, basta querer. Se você é alguém que acha que uma criança não pode te ensinar algumas coisas, você é alguém que já está no caminho da vida vivendo um retrocesso. Não está avançando tanto. A gente tem que estar perceptível a tudo, a coisas banais, as coisas que a gente acha que não vai ensinar a gente. Um dia eu parado, estressado na rua, chateado demais, pensando um monte de coisa, parei para observar uma criança com debilidade mental. Essa criança estava percebendo a vida de uma maneira que eu não estava. Eu estressado, eu chateado, e aquela criança começou a olhar os passarinhos, começou a sorrir, sabe? Começou a rir, e eu perguntei para mim: Senhor, quem é o débil mental de verdade? Quem é que tem deficiência de verdade? Sou eu, que estou aqui no caminho da vida, perdendo o teu desfrutar, o teu amanhecer, o olhar dos passarinhos, a natureza da vida. Quem é que é o débil mental aqui, Senhor? Me perdoa, Deus. E aquele dia eu comecei a chorar, naquele mesmo momento, vendo aquela criança com a sua debilidade, fazendo a sua eficiência e vivendo o melhor da vida, e eu perdendo a minha vida por causa de estresses de trabalho, da vida. Então, não vale caminhar e viver carregando tudo, carregando todos, tentando ajudar todo mundo e não se ajudar. A gente primeiro tem que fazer por nós. Nós temos que amar a Deus acima de tudo e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se não tem lei de comparação de amor para mim, eu não consigo amar ninguém. Amar o outro é só um desfecho. Então, no caminho, o que vale é ajudar, sim, mas primeiro você. Primeiro os domésticos da fé e depois vai para fora, né? Então tudo começa de dentro para fora. Tudo começa de dentro para fora. A própria árvore que você vê bonitinha, lindinha, ela, para dar aquelas flores lindas, para ela te alimentar, para ela dar um bom fruto, ela começa de dentro para fora. Ela primeiro cria raiz. Ela cria raiz e alimenta seus galhos. Alimentando seus galhos, ela começa então a florescer. É assim que é na nossa vida. Se a gente começar a alimentar a raiz, se a gente começar a ter mais base na vida, a gente vai poder crescer para cima. A gente vai poder criar galhos para poder alimentar outras pessoas, raízes que vão nos dar possibilidade de permanência, de constância, de permanência na vida. E são essas raízes que vão fazer a gente compartilhar, a gente frutificar. Porque nós somos comparados sim a uma árvore que dá bom fruto. A árvore que dá bom fruto não pode dar fruto diferente. Se você é um pé de manga, você tem que dar manga, brother. Se você é um pé de Deus, você é um pé de vida do Espírito Santo, você tem que emanar vida e luz. No caminho você tem que poder emanar vida e luz. Se você é um pé de qualquer coisa que seja, você acha que você é um pé de quê? De felicidade, de alegria, de comunhão. Pô, eu sou um pé de ajuda, eu sou um pé de quem só pede, não vale. Você tem que ser um pé que alimente as pessoas. Uma árvore produtiva, alguém que dá sabor à vida, alguém que a gente pode chegar e falar. Jesus, quando chega numa árvore que não era produtiva, amaldiçoa ela, diz: olha, essa árvore aí não presta, ela tem que ser cortada. A árvore que não dá bom fruto, ela tem que ser secada, ela tem que morrer, porque a produtividade de uma árvore é frutificar, é estabelecer nela o fruto. Para que isso aconteça no caminho da tua vida, você precisa se alimentar bem, para que a gente não gere doença no outro. É muito ruim ir a um médico
É muito ruim, mas é um paralelo que eu quero fazer no pensamento. É muito ruim a gente ir num médico que tá obeso, tá horrível e quer dizer pra gente que a gente tem que correr, que a gente tem que fazer um monte de coisa. É muito ruim, né? Mas se você olhar para esse tipo de analogia e não fazer porque o outro está obeso, o outro está doente e está falando para você fazer, se você não fizer por causa da aparência, quem adoece junto com ele? Você. Então, repare, uma coisa é um ensinamento. Um ensinamento não se olha o falador. No ensinamento se olha a fala, o que está sendo ensinado, o que está sendo dito. Para a produção de alimento e vida, você tem que ver se o que está sendo dito é bom, verdade, tem coerência e coesão. Se o que está sendo dito é bom, não importa se o médico é gordo, obeso, se ele fuma, não fuma, se ele, sei lá o que ele faz na vida, se ele bebe muito, se ele é azarão, não importa. O que importa é pegar os ensinamentos da vida e abastecer na sua vida para a caminhada ser feliz. Para você ter uma caminhada de alegria, uma caminhada de paz, uma caminhada de bênção. Então você que tem sede pela vitória, você que tem sede pelo sucesso, você que tem sede para vencer, não basta no caminho da vida só olhar para a tua vitória. Porque se você olhar só para o fim, só para a tua vitória, só para aquilo que você quer, você está perdendo o melhor do hoje. Você está perdendo o treinamento bom do hoje. E essa é a diferença dos corredores. Os corredores que se empenham para hoje chegam no fim com saúde. Em primeiro, que é o mais importante, né? Mais importante, entre aspas, mas chega bem, porque mais importante, além de chegar em primeiro, é chegar bem no contexto de corrida. É você chegar bem, ainda que muito cansado, ainda que fadigado, mas chegar bem, do que alguém que chega muito debilitado, ou carregado, ou empurrado, ou sei lá qual que seja, e que no contexto depois, porque o problema é o depois do fim, não vai ter uma felicidade de eternidade, vai ter sequelas. Porque quando um atleta ele tenta fazer a mais do que ele pode, ele está com alguns tempos cortando e sequelando nele algumas coisas que vão para o futuro fazer muito mal. Então, meu amigo, minha amiga, você quer ter um caminho de fim bem, não só de fim, mas melhor, trocar o fim pelo caminho de eternidade, você precisa aprender com Jesus. Você precisa frutificar mais, você precisa treinar mais sua vida, você precisa estabelecer em você conhecimentos válidos, bons, para que você continue permanecendo. Você precisa, se a corrida cansou, continuar caminhando. Uma das coisas que como atleta eu aprendi, que a gente está correndo, cansou, anda, não para, não bota os dois pés no chão, bota a mão no joelho e para, não, continua caminhando, continua desacelerando, continua trabalhando. A gente diz isso porque é um pico muito grande de elevação, você estava muito bem, aí você começa a cansar e parar, você faz isso aqui, você cai direto. Então você tem que, ainda que cansado, permanecer. Continua, aí corre de novo, continua, corre de novo, aí continua, é degrau, você sobe, aí continua, sobe, continua, é degrau, o nome disso se chama degrau da vida. O caminho não pode ser correr, subir, nossa, você está correndo, está subindo, aí permanece, sobe de novo, permanece, sobe de novo, permanece. As pessoas que têm maior sucesso empreendedor são pessoas que permaneceram no seu objetivo, que na escala da vida foram fazendo degraus, foram na escala da vida fazendo degraus para poder alcançar o sucesso, alcançar a vitória, alcançar o sucesso, alcançar a vitória. Mas olhando sempre para o hoje, o teu hoje tem que estar muito bem. Para que teu fim de eternidade seja produtivo, o teu hoje tem que ter qualidade máxima. Você tem que parar de perder tempo com brigas que não vão te levar a nada. Você tem que parar de levar tempo com brincadeiras que não vão te levar a nada. Leva tudo pro coração, ninguém pode te dizer nada, ninguém pode brincar com você, ninguém pode falar nada. Você leva tudo pro coração e isso amargura você de um momento que você perde o teu hoje.
você perde a qualidade do hoje. Você então tem que ser alguém blindado na vida para poder ter qualidade, para que ninguém interrompa o teu processo do hoje. Porque são os vários hojes que você vai viver que fará de você um caminho mais feliz, um caminho de sucesso. Então, nada melhor do que você injetar na sua vida o estudo bíblico. Eu digo isso como uma chave para a vida. Quem estuda a Bíblia tem o poder de ver a vida. Quem estuda a Bíblia tem o poder de ver a vida com uma capacidade maior, permitindo o outro ser o outro, ainda que o outro seja ignorante, querendo injetar em nós o que não pertence e o que não tem nada a ver com a gente ainda permite ele ser quem é e a gente vai melhorando no caminho, não deixando que as pessoas interrompam a nossa vida. Porque imagina que você está correndo e alguém te deu uma bigorna de 10 quilos. E aí você pega essa bigorna e abraça e vai levando a corrida. E aí você vai cansando mais, porque a bigorna está pesando em você. Aí alguém vem te dar uma água para você beber. Você não consegue pegar a água porque você está com uma bigorna de 10 quilos. Você está com um peso de 10 quilos em você e você não consegue pegar a água que estão te dando para você continuar. O que é a bigorna de 10 quilos, Felipe? São as palavras malditas, são os rancores que você vai levando, são as palavras que disseram para você não vai conseguir, você não vai chegar até o fim, você não tem possibilidade disso, isso não tem nada a ver com o teu sonho, isso não tem nada a ver com o teu projeto. Cara, você às vezes abraça muito mais isso no caminho da vida e isso não te dá a possibilidade de beber a água que estão te dando para você continuar. Isso não te dá a possibilidade de você ir mais longe. Para ir mais longe, você precisa estar com a sua identidade. Você com sua identidade. Você com o que você quer. Você com o que você projeta para a vida. Você com o que você sonha para a tua vida. Então, viva como o salmista está dizendo. Vê se há em mim algum pecado, Deus, e me guia pelo caminho eterno. Me guia para o sucesso da vida, para aquilo que vai me fazer feliz em Ti, aquilo que vai me fazer prosperar em Ti, Senhor, aquilo que vai me fazer ser frutificador, alguém que alimentado está, sendo capaz de produzir alimento aos outros na vida, que seja referência e que seja alguém com abastança de vida, que você seja alguém que frutifique, que você seja alguém que na vida está semeando, está colhendo e está abençoando. Abençoado, como a gente já ouviu aqui, eu ouço muito isso do meu pastor Neil, abençoado não é aquele que recebe, abençoado é aquele que uma vez que recebe, consegue ter a capacidade de compartilhar. E caminho de evangelho, caminho de vida com Deus, é como a gente vê em Efésios. Roubava, não rouba mais, agora trabalha e ainda compartilha. Então, se algumas coisas estão pesando na tua vida, se algumas palavras estão pesando na sua vida, se alguns feitos que fizeram com você está pesando a sua vida, abandona isso para você poder correr mais rápido. Para você poder correr com mais sabedoria, ou caminhar com mais sabedoria, ou permanecer com mais sabedoria, ainda que seja com a caminhada bem lenta, bem devagar. O que você não pode é parar. Parar fará com que você volte às estacas zeros da vida. Então não pare, continue, permaneça. Não se canse de fazer o bem, que se você não cansar, ao seu tempo vai se manifestar. Então, que Deus te abençoe nesse sábado pela manhã, que essa palavra seja uma palavra de vida para a sua caminhada, uma palavra para que você se olhe, se analise e reflita quais são as bigornas de peso que você está levando, quais são os pesos desnecessários que você está indo para caminhar para a vida, quais são as palavras que estão pesando, as amarguras que estão pesando na sua vida, estão te paralisando, que estão te puxando para trás para você não caminhar mais com tanta sabedoria e vida. E fica com esses provérbios, Provérbios 4:12, Salmo 139, 24, João 14:6, Salmo 119, 105. Medita nesses versículos, caminha a tua vida com base neles, para que você possa viver mais leve, mais